Olá, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para o Momento do Bebê. Dessa vez, vamos falar um pouquinho sobre diversidade. Como tratar a diversidade, como falar com nossos bebês. E hoje, nós estamos aqui com a Amanda Vitorino. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Ana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Amanda, ela é gestora do CEMEI, Nosso Senhor Jesus do Bonfim. E vai falar um pouquinho da experiência lá do CEMEI e também, entre outras coisas, a importância, por que trabalhar com essas crianças tão pequenas sobre um tema diversidade, sobre relações étnico-raciais. Então, assim, a gente sabe que existem leis, não é, que devem ser garantidas, existem leis que tratam sobre o ensino de história, sobre o ensino de cultura de povos indígenas, afrodescendentes. Existem as leis, sim, mas essas leis, o que fazer com essas leis em nossas mãos? Como trabalhar com essas crianças tão pequenininhas um tema de diversidade, um tema que para muita gente é difícil trabalhar, um tema que em casa, como tratar essas questões com nossas crianças, filhos, filhas, sobrinhos, com a nossa família. Então, é um tema que provoca essa necessidade de pensar numa forma de como professor ou como pai, mãe, tios, avós, cuidadores, como trabalhar esse tema voltado para o reconhecimento de vários grupos diversos, não é? Povos diversos que fazem parte da nossa história. Não é verdade? É a história e a cultura brasileira. Como tratar desse tema? Então, a educação infantil, que é esse públicozinho tão amado, tão querido por nós, é um desses espaços. Tanto na escola, na creche ou em casa, essas crianças, elas percebem, elas convivem com pessoas de etnias diversas. Então, por que não trabalhar? Então, a gente vai conhecer um pouquinho, conversar com a Amanda, saber que atividades são essas que podemos conhecer, praticar, porque é tão importante falar e valorizar esses diferentes grupos étnicos. Porque a gente sabe que a gente convive, embora não saibamos tanto, às vezes a gente não percebe, mas a gente está em contato com negros, com índios, sim. Eu conheço muitos indígenas. Então, Amanda, no CEMEI, toda a equipe lá escolar, elas têm um projeto lindo, que tem chamado Projeto Griot, não é? Que trabalha junto com as mães, com as famílias, essas questões étnico-raciais. Então, hoje estamos aqui com a Amanda. Amanda, fala um pouquinho, então, por que é tão importante? Por que a gente deve trabalhar com esse tema da relação étnico-racial na primeiríssima infância, que é de 0 aos 3 anos. É interessante que parece até um exagero trabalhar esse tipo de temática com criança tão pequena, mas na verdade é extremamente necessário. As crianças nessa fase estão formando sua identidade. E na formação da sua identidade, ela também começa a ver e construir também as alteridades, ver o que diferencia dela e do outro. Verdade. Não é? E nessa oportunidade é que trabalhamos a temática étnico-racial, não é? Damos a oportunidade à criança conhecer-se, mas também conhecer o outro. E também apresentamos toda essa sociodiversidade que existe aqui no nosso município, né? Mas, sobretudo, também em Pernambuco, para que a criança possa se ver nesses espaços, nessas histórias, né? Em todos esses lugares. Então, é necessário, quando a criança logo cedo tem acesso a toda essa diversidade e a sociodiversidade desses povos, eles também constroem uma autoestima fortalecida. Sim. E, sobretudo, ele respeita o outro. Isso também é algo que a gente vai minimizar lá na frente, racismo, preconceito, porque a criança terá acesso a entender que o mundo é feito de todas essas sociodiversidades. Verdade. E que elas são formas de ser e de viver e de estar no mundo de forma diferenciada. Só são formas diferentes de viver, não é, de estar nesse mundo. E compreendê-la fará com que ela desenvolva também o respeito, não só por si mesmo,
mas também pelo outro. Verdade. Isso é importantíssimo em qualquer idade. Mas como a gente está falando dos bebês, por que não? Não é? Muita gente pergunta como, por quê? É importante tanto quanto. Então, a gente tem que aproveitar, porque esses bebês, eles precisam de afeto, mas também precisam de ensino. Então, nós precisamos ensinar também a respeitar o outro, a respeitar povos, a respeitar culturas diferentes da nossa. Amanda, e assim, fala um pouquinho de como a gente deve trabalhar essa temática com esses bebês tão pequenininhos. Olha, é tão interessante que a gente pensa, é um desafio, mas é um desafio mais para nós adultos. As crianças são extremamente receptivas, recebem, não né? é, a toda essa diversidade, não é? E a gente pode começar de formas, sobretudo, a ludicidade. A ludicidade deve permear todas as nossas ações. Não só permeio no nosso trabalho, quando estamos, né, na creche, né, no CEMEIs, nas creches de escolas, mas deve permear também o nosso trabalho em casa, como pais, não é? Tudo que a gente for falar com as crianças ou fazer, apresentar qualquer que seja o tema, e, sobretudo, o tema étnico-racial, devemos trabalhar de forma lúdica, brincando. A criança precisa sentir o prazer de estar aprendendo coisas novas. E para nós é tão bom também trabalhar de forma lúdica, que para a criança é extremamente necessário para a formação dela. E como fazer tudo isso? Não é? O CEMEI do Bonfim tem trabalhado não só o projeto Griot, como a Ana bem falou, mas também temos o projeto Todo Dia é Dia de Índio. Precisamos saber que toda essa temática precisa ser trabalhada de forma sistemática. Ela é trabalhada de forma sistemática nas unidades, mas, sobretudo, ela deve ser trabalhada de forma sistemática em nossas casas. Verdade. Então, se você quer apresentar a temática étnico-racial para o seu filho, fazer com que ele forme uma identidade forte e respeite também todas as outras formas de ser e de estar no mundo, todas as sociodiversidades, apresente através da literatura. A literatura é um importante meio pelo qual você pode apresentar toda essa diversidade. E por que a literatura é tão importante? Ela atinge a criança na sua imaginação, não é? Atinge lá no fundo. Então, você começa a ler uma literatura, não é, que apresente essas sociodiversidades, que apresente os povos indígenas, que apresente também as pessoas negras de forma positiva, que certamente a criança vai ver aquilo, vai entender tudo isso de forma positiva. É importante que a gente faça boas escolhas também da literatura, né? E caso o pai ou a mãe tenha alguma dúvida, procure seu professor, não é? Procure o professor da sua criança, não é? Pesquise também na internet, existe uma diversidade de materiais de qualidade disponíveis para que a gente possa contar histórias. Mas a história também, a gente pode também introduzir a música. Sim. Lembra que a gente está falando de crianças bem pequenas. Então, ao contar uma história sobre os povos indígenas, não é? Por que não botar uma música indígena ao fundo para a criança também estar imerso naquele contexto, ele sentir, ouvir, não é? E interagir não só através da literatura, mas também da audição. Sim. É importante que a gente possa estimular todos os sentidos das crianças, né? E apresentar, né, a literatura de maneira que chegue bem pertinho dela e que ela possa se ver. E, sobretudo, é importante que não só nas nossas casas, né, nas unidades a gente procura, no CEMEI do Bonfim procuramos sempre fazer isso, é que as crianças estejam representadas nesses espaços. Sim. Não é? É importante que haja uma literatura diversa e sejam apresentadas diversas culturas, não é? Através dessa literatura. E a gente trouxe algumas, não é, para mostrar para vocês, né, o Cabelo de Lelê, né? O Cabelo de Lelê trabalha a estética afrodescendente, né? Como as crianças lidam com o cabelo. Essa estética é tão importante, ela se amar do jeito que ela é, não é? E ver diversas possibilidades também de ser e de modificar o seu cabelo. Temos o Meu Povo Conta, que é um livro que é escrito pelos professores indígenas em Pernambuco. Outra coisa muito importante, está disponível também na internet, gratuitamente. Então, você pode contar histórias para o seu filho a partir da história que os próprios povos indígenas em Pernambuco contam. Isso é fundamental, né? Eles contando suas próprias histórias. Também temos a Menina Bonita do Laço de Fita. A Menina Bonita do Laço de Fita fala sobre ancestralidade, sobre a importância da família, porque eu sou como eu sou.
não é? Isso dá à criança também a possibilidade dela valorizar também a sua própria história, a sua ancestralidade, a sua família. Então, temos também crianças como você, que celebra toda a infância no mundo inteiro, em diversos países. A criança tem acesso a ver crianças como ela, vivendo e interagindo de forma semelhante, mas também com algumas distinções. Perfeito. Isso é muito importante. E Obax também, outro livro que fala sobre o mundo da imaginação de uma criança africana. Temos também História de Índio, de Daniel Munduruku, também que conta um pouco sobre a história do que é ser índio. Tantas possibilidades, né? Tantas sociodiversidades que a gente não só vai encerrar na temática indígena ou afro, a gente pode ampliar isso para a temática cigana e tantas outras forem necessárias para que a gente possa trazer para a sala de aula ou para a nossa casa. Tudo isso contribuirá para formar uma criança, um sujeito cidadão, que age no mundo de forma positiva, respeitando e também dando oportunidade para que todos possam se ver e estar em diversos espaços. Perfeito. E aí a gente tem outros exemplos de livros, mas como a Amanda falou no começo, é bom que você primeiro adquira o livro, leia, para saber o que é aquele livro, porque todo o ensino e todo livro, ele tem algo a ensinar, a formar a criança. Então, é bom que você conheça o livro e leia para a criança um livro já conhecido, um livro que você sabe do que se trata. Então, essa análise do livro, essa escolha do livro é a primeira etapa para poder trabalhar, para poder ter a literatura infantil como aliada no ensino de várias situações, no nosso caso aqui, sobre a diversidade étnico-racial. Então, assim, quando a gente fala nesse tema, a gente fala, mas para crianças pequenas, será que elas entendem? Entendem, sim. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, de 2002, enfatiza que toda pessoa, inclusive as crianças, elas têm direito a uma educação e uma formação de qualidade que respeite plenamente a sua identidade cultural. E isso é um fator de existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória, como a Amanda bem falou. É conhecer o seu passado, é conhecer a sua identidade, é saber quem eu sou, não é? É saber que o outro é o outro, eu sou eu, somos iguais, porém diferentes. Então, isso se trata de diversidade. Então, a gente vai, infelizmente, a gente vai parando por aqui, mas é um tema que a gente passaria o dia inteiro conversando, né? Porque a gente tem que respeitar, sim, a criança em sua singularidade, em sua especificidade. Mas à medida que a gente respeita a criança como ela é, a gente vai dando acesso a ela, a outras culturas, a conhecer outros povos. E tanta coisa que a gente usa no dia a dia da gente, que vem de outros povos, né? Do indígena, do negro, tantos alimentos, tantas danças, músicas. Então, isso é o que a gente deve dar acesso à criança. São as sociodiversidades indígenas, afro ou de qualquer outra raça, qualquer outro povo. Isso faz parte da nossa educação. Isso faz parte da nossa vivência. Isso faz parte da nossa vida. Então, Amanda, eu só tenho que agradecer por toda a sua explanação, sua experiência, todo o seu conhecimento que você faz com toda a sua equipe. E eu sei que alcança todas as crianças daquele CEMEI. E aqui é só uma pitadinha do que a gente pode fazer por nossas crianças em casa. Então, obrigada, Amanda. Por nada, Ana. Então, pais, vocês estão convidados a ir nesse novo mundo, se vocês ainda não navegaram, não é? Vão lá, procurem as literaturas, vão no YouTube, aprendam mais e tragam todo esse universo, todas essas sociodiversidades para suas crianças e para você mesmo aprender. Então, fica a dica, viu? Vamos dar acesso às nossas crianças a conhecerem um mundo que faz parte da nossa vida. Isso é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa. Então, aqui nós terminamos nosso momento do bebê e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então, crianças, gostaram do programa de hoje? Foi muito divertido, não foi? Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau!